Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bom dia a todos, estamos começando mais um Bastidor CBN. Hoje eu estou com a honra de receber o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Dr. Jorge Lima. Eu falo doutor porque é engenheiro e é autoridade. Dr. Jorge, muito obrigado por estar conosco no Bastidor CBN. Prazer é meu estar na CBN. Agora, tira o doutor. Doutor é para médico e advogado. Engenheiro não tem doutor. É isso. Olha, eu vou te contar uma coisa. Olhando no seu currículo e vendo quantas empresas já presidiu, já foi CEO, etc e tal, isso causa inveja a todos e muita honra para o governador Tarcísio ter como secretário do Estado. Não, minha carreira, assim, realmente eu fui presidente de 10 grandes empresas, sou sócio de umas 9. Mas eu acho que estar com o Tarcísio, a honra é minha, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, um dos caras mais honestos que eu conheci na minha vida. Eu sou um fã dele, por isso que eu estou com ele, entendeu? Além do relacionamento profissional, juro para você, eu tenho uma profunda admiração por ele. É um dos caras mais interessantes. Olha que eu já tive sociedade com o Ricardo Sema, já trabalhei com o Abílio, Eliezer Batista, gênios, mas pode ter certeza do que eu estou falando com vocês. O governador Tarcísio é um dos maiores gênios que eu conheci e estou tendo a honra de trabalhar. Sou um fã, sem menor puxa-saquismo. Ele é o cara. Você sabe que, falando nesse aspecto, ele apresenta uma postura completamente dura e rígida de um técnico. E aí ele entra numa política, você tem que fazer bastante bambolê na cintura para amolecer a cintura para você transitar nesse meio, né? Olha, eu não sou político, né? Pelo próprio currículo que você já leu, eu sou extremamente empresarial, executivo. Mas assim, eu admiro muito o governador. Primeiro que assim, ele aceitou um desafio, né, de vir para o governo de São Paulo a pedido do ex-presidente Bolsonaro. Mas ele é um técnico, com a capacidade política muito interessante. Ele aprendeu muito rápido a política. Agora, é um técnico. Se você olhar, eu acho que uma das coisas que eu mais admiro ele, que eu sou um crítico do Brasil, que se você me perguntar, eu tenho 64 anos. Eu acho que desde os 10 anos eu sonho com o Brasil do futuro. Você lembra aquela em 70 que tinha seleção, Brasil, país do futuro? E a gente nunca chega. Minha pergunta é, por que nós não somos uma potência? Se você olhar, e aí não é político, vamos olhar o lado técnico. O Brasil é o único país do mundo com 2 safras, nós estamos indo para terceiras. Que o Brasil vai alimentar o mundo, ninguém tem essa dúvida, porque todo mundo tem uma safra. Nós temos 2 e já tem lugares desenvolvendo a terceira. Se você olhar a parte mineral nossa, eu tive a oportunidade de trabalhar na Vale, o que é isso? Minério de ferro no mundo é nós e o australiano. Se você olhar a potencialidade que existe naquela região de Roraima, Rondônia, mineral, e a própria Amazônia mineral, é incrível. Então, assim, o que nós temos? Nós não temos furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem nada. Por que a gente não é uma potência? Aí eu quero fazer... Você escolhe a pergunta que eu vou fazer. Você quer que eu pergunte sobre o nióbio ou você quer que eu pergunte se o Tarcísio é candidato a presidente? Não, pode perguntar as duas coisas. O nióbio também é uma que nós somos líder. Eu falo muito o seguinte, o Brasil, primeiro, ele teria toda a condição de ser a potência do mundo. Nós não temos terremoto, nós não temos... Você planta do norte a sul, você planta o que você quiser. Olha vinhos que eu estou incentivando em São Paulo hoje, junto com o secretário de Turismo, Lucena, o próprio PI de Agricultura. A gente está com um grupo montado nisso, a Marília na Cultura. E, assim, você tem hoje uva, inclusive em Pernambuco, Bahia. Esse país, cara, não dava para a gente não ser uma potência. Nós não somos, porque a gente faz política... A economia, nossa economia política, não é de Estado. E aí está toda a minha admiração pelo governador Tarcísio. Metade do que nós vamos fazer, ou mais, nós não vamos inaugurar. Se você pegar a terceira pista da Imigrante, é 10 anos. Eu já fui presidente de construtora. Aqui você faz 3 de projeto e 7 de construção. Aquilo não é fácil. Tem APA, tem toda a zona, a parte de ambiental e de construção. Você pega o trem metropolitano de São Paulo a Campinas, é 31. Depois vai vir Sorocaba, São José dos Campos, Baixada Santista, você põe para frente. Nós não vamos estar aqui.
Mas ele tem essa cabeça de fazer a obra, porque você só faz desenvolvimento econômico. Eu tive a oportunidade de morar em 5 países e operei em 131 das empresas que eu fui presidente. Eu tinha escritório em 138 países. Então, eu posso te dizer, ninguém tem o que nós temos, nem em termos logísticos e muito menos em termos de capacidade de geração, de emprego, de negócio. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, nós sempre vivemos num país que esses projetos de futuro paravam com o próximo governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Essa fase acabou? Quer dizer, hoje pode-se lançar um projeto, como o senhor está dizendo, para 31 Pode. E vai ser concluído? Pode. Da forma que o governador está fazendo, ele o fez quando era ministro da infraestrutura, nós estamos garantindo a segurança jurídica. Os nossos projetos, principalmente PPP, que aí vale um elogio ao Benini, que é o nosso secretário de PPP, que é um gênio. Esse menino é um gênio. Que eu chamo de menino, que é muito mais novo que eu. Como a Natália na infra, é outro talento que nós temos. E aí vale até uma observação, o nosso secretariado, ele é fora da curva. Juro para você, se eu fosse, voltasse, e vou voltar, né, ao meu mundo empresarial, esse secretário seria uma bruta de uma diretoria numa grande empresa. Ele é muito técnico, ele é muito unido e cada um sabe o que tem que fazer com premissas e comandadas pelo governador. Ele é muito bom para montar time e delegar. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo uma série de projetos que é muito difícil você voltar atrás depois. Se você olhar os que ele fez no Ministério da Infra, nenhum voltou. Então, assim, articular PPP, articular concessão com garantia jurídica é o nosso negócio. Mas, além disso, só uma coisa, nós também não descumprimos nenhum dos contratos que nós herdamos. Não, eu digo ao contrário, porque quando o senhor falou do ministro Tarcísio, nós estamos falando que ele pegou uma centena de obras inacabadas e paradas que vinham da Copa do Mundo. Sim. E vinham dos Jogos Olímpicos. Não vou falar centenas porque eu não sei o número exato. É alto, eu te garanto que é alto. Agora, nós podemos falar uma que está sendo resolvida agora, que é o Rodoanel em São Paulo. Não, o Rodoanel, o túnel Santos Guarujá é um projeto de 100 anos, gente. Pode olhar, 100 anos. Tudo bem que a gente vai fazer com o governo federal. Essa é outra característica nossa. Nós estamos pouco preocupados com quem nós vamos fazer alguma coisa. Se é A ou B. Eu, para você ter noção, eu conversando com o governador, a gente tomou a decisão de visitar todas as cidades. No meu caso, que é desenvolvimento econômico. Eu até agora fui em 315 cidades. Me atrapalhou muito. Metade do estado. Quase, né, que são 645. Me atrapalhou muito a eleição para prefeito. Que aí eu não podia ir, tinha briga na cidade, tem aqueles negócios também, se o cara pode fazer evento ou não pode. É uma confusão. Então eu perdi muito ali de setembro até dezembro, senão eu tinha acelerado. Voltei a acelerar agora. Amanhã eu estou em Jardinópolis, Guaíra e Miguelópolis. Depois eu vou pegar a Peva. Então, assim, eu estou voltando. E por que disso? Porque você precisa. Nós somos um governo que independe do partido político. A gente faz economia de Estado e não de governo. Eu pelo menos na minha função, eu estou pouco me ligando se o cara é A ou B ou C ou outro partido. Eu vou na cidade dele para tentar resolver a vida dele. O governador tem uma filosofia muito interessante. Ele acredita muito que a gente tem que reter as pessoas aonde elas estão. Por isso de ir em 645 cidades. A gente tem que criar programas e políticas públicas para manter as pessoas onde elas estão. Numa cidade como Ribeirão Preto, é fácil. Que é uma cidade maravilhosa, tem um bruta, né? Tem toda a riqueza dela. Difícil ser em cidade de 1.000 habitantes, 800 habitantes, que você precisa criar e gerar emprego. Então, assim, a nossa cabeça ela é uma economia de Estado. Por isso que é muito difícil depois não continuar os programas que nós estamos fazendo. Nós estamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Dr. Jorge Lima, e quando a gente fala Secretaria de Desenvolvimento Econômico, logo eu penso emprego, né, secretário? É um problema que está focado aí em diversas nuances hoje em dia, com o avanço da tecnologia. Nós estamos focados com uma economia, com uma carga de impostos brutal para a contratação da mão de obra. O que o senhor tem visto, o que o senhor tem pensado a respeito para promover o emprego no Estado? Olha, primeiro, vamos separar essa pergunta em 3 partes. A primeira parte é o seguinte, a meta nossa era em 4 anos gerar 1 milhão de empregos formais. Até novembro, porque eu não tenho dado de dezembro ainda, a gente tinha 926 mil. Era abrir 500 mil empresas até novembro, também eu não tenho dado atualizado de dezembro, a gente já tinha feito 626 mil. Era trazer 400 mil de investimento em 4 anos, trouxemos 450 em 2 anos. Então, primeiro, o plano está dando certo.
essa questão de mão de obra, a gente precisa ter uma visão um pouco mais abrangente, porque não é um problema mundial pós-pandemia. Não é só o Brasil. Eu tive recentemente em vários países para captar dinheiro, como a Alemanha, como a Inglaterra, como o próprio Estados Unidos. É engraçado, depois da pandemia a gente teve um giro que ninguém está conseguindo se encontrar. Então eu vou te dar alguns dados. Fala-se que nós temos 6% de desemprego. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho hoje na minha mão 30 mil vagas no pátio para empregar todos os dias. E ele desce, sobe e para nos 30. Eu fico brincando, igual tinha um programa de televisão que fala, se vira nos 30. Eu não saio dos 30. O PAT que o secretário fala é o Plano de Amparo ao Trabalhador, que é apenso à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E que a gente oferece emprego. Hoje você tem no Estado de São Paulo 980 mil vagas para construção civil, 240 mil vagas nos supermercados, 340 mil vagas de tecnologia. Não, mas aí não é 5%, 6%. Não é. Nós estamos com um problema que a gente, como sociedade, precisa de vocês, de comunicação, precisa da população, não é uma questão de prefeitura, estado, de tentar entender o que está acontecendo. Só te dar um número que você vai cair para trás. A cada 5 meninos no Brasil, de 14 a 24 anos, 5 meninos no Brasil, de 14 a 24 anos, 4 não estudam e nem trabalham. Problema histórico, né? Isso, não. Ele vem muito depois da pandemia. Os Estados Unidos está vivendo isso. A maior crise dos Estados Unidos. Agora os meninos com 30 anos voltando para casa. Nós precisamos entender esse novo modelo, como é que nós vamos trazer a mão de obra. Por exemplo, tem muita mão de obra hoje que o menino fala, eu não quero ir para a construção civil. Porque, sei lá, não gosta. Então, assim, nós temos um trabalho agora que a gente fez. A primeira etapa que eu te contei dos 900, nós estamos satisfeitos. Agora, nós estamos trabalhando muito forte, principalmente com a primeira-dama, Cristiane de Freitas, que eu chamo a atenção dos ouvintes. Ela não vai ser uma primeira-dama normal. Ela vai ser a melhor primeira-dama que alguém já viu no Brasil, porque a capacidade dela de conjugar o econômico e social, eu estou assustado. O engraçado é que a gente não ouve falar dela, né? Peraí, eu vou chamar o intervalo rapidinho. Beleza. Nós voltamos e vamos voltar da primeira-dama. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Estamos de volta com o Bastidor CBN deste sábado, recebendo essa amável figura do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Dr. Jorge Lima, e nós saímos do bloco, o primeiro bloco, falando da primeira-dama. E muito se fala hoje da dona Michele como primeira-dama, como assunto no Brasil em política, em extradição, em prisão, tudo se fala em Michele Bolsonaro. E a primeira-dama de São Paulo não aparece. É low profile, como é o próprio Tarcísio? Ela é muito low profile. Eu posso te garantir, eu tenho feito, por exemplo, todo o projeto hoje de qualificação, olhando principalmente o público miserável, que a gente chama, ela está tocando. Ela não é uma primeira-dama que veio para dar tchauzinho, falar de cesta básica, não. A gente faz muita parceria junto à minha secretaria com o Fundo Social. Ela assumiu o Fundo Social. Só que é low profile. Assim, tanto o Tarcísio quanto ela, eu brinco com o Tarcísio que ele tem que tomar cuidado, porque se ela for candidata, ele tem um adversário imenso na frente dele. Mas é interessante, eu sou fã deles, né? Mas assim, os dois têm a mesma característica. Ambos eu posso garantir, eu estou falando por trabalhar com eles, por ser executivo, por ser empresário, eles não estão aqui para fazer carreira política, é consequência. Eles vieram para fazer. Eles têm uma cabeça muito de entrega. E ela veio para fazer. Então, qualificação nós estamos fazendo junto agora. Agora nós estamos montando um projeto para vir aqui em Ribeirão com os empresários, que é de qualificação mesmo. É porque hoje a nossa dificuldade são duas. Primeiro é trazer aquele público que eu te falei, que está fora, que são os jovens. A questão do... um parênteses, que quando eu falo isso eu apanho pra caramba, mas as pessoas não me entendem. Eu espero falar isso, que as pessoas consigam me entender. Eu não sou contra Bolsa Família, Auxílio Brasil, que queira chamar. Ninguém pode ser. Porém, a gente precisa dar válvula de saída. E hoje, qual é o grande problema no Brasil? A gente não tem válvula de saída. Se você olhar o modelo da Índia, o modelo da Malásia, da Indonésia, tem válvula de saída. Você fala um caso que se 2 anos você perdeu o emprego, você volta para o programa. Hoje, quando eu tenho... São Paulo tem 2.650.000 pessoas no Bolsa Família. Se eu falo com ele o seguinte,
Pô, você não tem válvula para voltar? Aí é 5% da população. Justamente. Aí eu pergunto para você assim, por que eu sairia? Eu também não sairia, não. Se você me pagar uma grana para ficar lá e eu vou amanhã para um emprego, eu sou demitido, eu perder a bolsa, eu continuo na bolsa e quero ser informal. O erro nosso não está no critério de ser 2.600.000, nem vou discutir isso, mas o grande erro nosso é não ter uma válvula de saída. Que eu leve o cara para dizer para ele o seguinte, beleza, se em 2 anos você perdeu o emprego, você volta. Para ele ter a chance, senão a gente fica na informalidade. Se você olhar essa região de Ágora aqui, por que ele vai para a colheita? Não, ele tem Bolsa Família e quer ser informal. E o empresário não quer contratar ninguém informal, porque depois ele entra na justiça e ele paga a conta. Claro. Então, ficamos nesse embate que falta mão de obra. A mesma coisa, e aí é outra visão, é como que eu vou atrair esses meninos que eu te falei, 4 em 5 no Brasil, e eu estou tentando descobrir o número de São Paulo, está entre 12% e 16% desses 25 milhões. Então, assim, como que nós vamos trazer esses meninos para o lado do trabalho? Eu acho que a gente está vivendo uma revolução de tentar entender o jovem. Esse é o grande desafio da sociedade para o futuro. E se você olhar o modelo americano, outro dia eu estava com o governador do Texas, ele virou para mim e falou assim, mas as maiores crises americanas, os meninos de 30 anos voltando para casa, querido. Nunca houve isso. Se você conversar na Inglaterra, que eu tive lá captando dinheiro, eu já fiz 8 roadshows, na Alemanha é a mesma coisa. Ou seja, esse é um problema mundial que a gente precisa resolver. E aí passa por a gente quebrar a cabeça de saber como é que nós vamos inserir as pessoas numa nova modelo de sociedade que não existia antes. Antes, se você pegasse uma pessoa muito de baixa renda, eu posso falar, porque eu joguei futebol, joguei 2 de campo e 17 salão profissional. Agora vai ver o Neymar voltando, né? Justamente. Mas antigamente o sonho da baixa renda era jogar futebol. Hoje tem milhões de coisas. Tem tigrinho, tem MC, tem influencer. Ou seja, você abriu um leque muito grande e que a gente não está conseguindo mundialmente reenquadrar os jovens numa filosofia. Esse é o grande trabalho nosso. Secretário, tem um assunto importante que é a reforma tributária para o andamento do seu desenvolvimento do Estado de São Paulo. Eu entrevistei o Dr. Ives Gandra, que disse não saber se era necessária a reforma tributária. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele falou, olha, eu não sou contra e nem a favor. Porém, o próprio governador Tarcísio, que apoiou a reforma, hoje, se promulgada da forma como está, os estados vão ter que pedir o pinico para a presidência da República? Olha, não é bem assim. Primeiro, assim, eu posso te garantir, porque eu tive 2 anos com o Paulo Guedes no governo federal, né? Foi onde eu conheci o Tarcísio e encantei com o Tarcísio. E como empresário e como executivo, eu posso te falar que a minha vida inteira foi um sonho de ter uma reforma. E aí vem uma questão muito importante. Primeiro, que é humanamente impossível você fazer uma reforma tributária que agradasse a todo mundo. Por vários motivos. Ela não seria possível. Então, o que o governador defendeu, o que eu defendi, o que Kinoshita, que é outro gênio na nossa Secretaria da Fazenda, defendeu, e os outros secretários, foi, nós temos 2 problemas que precisava avançar. Primeiro, a questão de simplicidade. Eu sou sócio de uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho a mesma atividade que eu tenho no Brasil. Eu gasto 135 horas para fazer o tributário. Aqui no Brasil eu gasto 1.780. Poxa. Esse é o Brasil. Então a gente precisava simplificar. Ponto 1. Ponto 2, acabar com a guerra fiscal. Mas o senhor acha que vai simplificar? Vai. Porque tudo pode dificultar, né? Assim, o Brasil é assim, né? O Brasil... Queremos, né? Mas assim, eu lembro quando a gente estava discutindo lá atrás, eu era um defensor aí, na posição de empresário, de executivo, a reforma trabalhista. E todo mundo dizia, não ia dar certo. Ela avançou. É o melhor? Não. Mas a gente precisava dar o primeiro passo na tributária. Virão outros, dependendo dos governos que vierem, virão outros. Mas a gente precisava dar o primeiro passo na simplificação e na guerra fiscal. A guerra fiscal, ela é, entre estados, ela é estúpida. Desculpa a expressão, mas é essa. Guerra fiscal não ajuda ninguém. Mas o Estado de São Paulo foi o que mais perdeu ao longo desses anos com a guerra fiscal. Então, mas agora que coisa maluca. A gente trouxe 450 bi de investimento sem nenhum incentivo fiscal.
Por quê? Porque hoje o empresário já olha, ele sabe que entre 2028 e 32, a cobrança vai ser no destino. Mas 450 bi Brasil ou fora do Brasil? Não, São Paulo, 450 bi está entrando aqui. Para São Paulo, mas esse dinheiro veio do Brasil ou de fora do Brasil? Não, de tudo, veio do Brasil, veio de São Paulo e veio de fora, empresários acreditando. Mas tem muita empresa de fora e do Brasil que já está vendo o seguinte, 2028 para frente, eu vou cobrar no destino. Então não adianta eu dar incentivo no Estado, porque eu vou cobrar o CMS do Estado para vender. E não podemos esquecer, eu falo que às vezes eu sinto assim, é uma frase meio dura, também sou muito criticado, que eu falo o seguinte, eu sou mineiro, mas estou em São Paulo desde 94, meu filho já virou paulista, meus netos são paulistas, tenho uma paixão por São Paulo imensa, e eu brinco que eu falo que às vezes a gente tem complexo de cachorro vira-lata, sabe? Nós precisamos entender São Paulo. Nós somos 30% do PIB desse país, 22% da economia. Se nós fôssemos um país, nós seríamos a 21ª economia, a terceira da América Latina. A gente só perde para o México e para a gente mesmo, nós e o México. Então, assim, São Paulo é uma potência. Então, nós não temos que ter medo de tratar São Paulo como um país. Talvez o grande sucesso do governo Tarcísio de Freitas seja esse, porque desde o início ele falou, nós vamos tratar São Paulo como um país. E ele trata São Paulo como um país. Entendeu? É a coisa mais maluca do mundo. Mas você pode ver que ele tá toda hora executando em todas as secretarias nossas. Não é uma, não. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Investe São Paulo e do Banco do Povo. Olha, as pessoas confundem muito, eu vou primeiro esclarecer. Investe com desenvolve, ambas estão comigo. A Investe desenvolve, a desenvolve investe. A desenvolve é nosso braço econômico, um banco de fomento. Na realidade não chega a ser um banco, é uma agência de fomento. E o Banco do Povo também. Esse talvez seja a maior transformação que nós fizemos nesse governo, porque a gente está muito focado no pequeno e médio. Antigamente você não tinha essa visão. Não importa quem estava lá, não gosto de olhar no retrovisor. Nem a visão e nem o acesso. Hoje, assim, tem problemas ainda? Tem, porque era um governo manual. Tudo era manual. Eu estou colocando uma esteira agora na Desenvolve a partir do mês que vem. Que aí você vai agilizar mais, porque ele é eletrônico. Você imagina que antigamente você pedia um empréstimo para mim, o papel navegava o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, era tudo manual. E a gente está entrando com esteira digital agora para que você possa emprestar mais rápido. Mas a grande transformação, um brilhante trabalho do presidente da Desenvolve, Ricardo Brito, e do time. A diretoria é fantástica, Gustavo, Flávio, a turma toda lá. É que nós passamos o olhar para cidades e passamos a ter um olhar para o pequeno e médio. Então hoje a gente tem linha de crédito para mulheres, tem linha de crédito para negros, né? Temos linha de crédito preto, desculpa, porque negros, eu aprendi outro dia que você fala preto. Temos para PCD, a gente tem linha de crédito para sistema estratégico, projeto estratégico, nós temos linha de crédito diferenciada para municípios. Nós fizemos um olhar, que é um pedido do governador muito forte para o desenvolvimento do pequeno e médio. Porque se você olhar o mundo inteiro, o mundo não, o Brasil tem essa característica, o mundo depende de alguns países, que é 80% da arrecadação vem da indústria, mas 75% da empregabilidade vem de comércio e serviço. Então você tem que fazer um jogo equilibrado. E o jogo equilibrado é apostar no comércio e serviço. Então, quanto mais eu desenvolvo o pequeno e médio, mais eu gero emprego. Mais eu gero renda, mais eu desenvolvo municípios. E é essa visão que a Desenvolve está hoje. E o Banco do Povo? Também, que empresta até 21 mil. E o acesso, né, que sempre foi muito reclamado, por exemplo, junto ao BNDES, a dificuldade de acesso. E não é o caso do Estado de São Paulo. Não, assim, falta melhorar porque eu preciso colocar ele digital. Por incrível que pareça, sem nenhuma crítica destrutiva, né, que eu não gosto de olhar para o retrovisor de ninguém. As empresas que eu era presidente, eu sempre falava o seguinte, eu não quero saber o que o anterior fez, eu quero fazer o melhor. Aqui é a mesma coisa, mas assim, é fato que a Desenvolve, o Banco do Povo, tem que ir para o caminho digital, como a gente está indo com o Jusesp. A Jusesp, hoje, nós já lançamos a carreira digital. Hoje, naquilo que é de baixa complexidade, a gente consegue abrir empresa em 2h30. Minha meta é chegar a 2 horas, todo digital. Fantástico. Agora nós vamos entrar com a Desenvolve no processo digital. Então, assim, aquilo que é de baixa complexidade de empréstimo vai andar muito mais rápido. O que as pessoas às vezes confundem é, eu posso emprestar dinheiro para uma empresa que está em recuperação judicial? Não posso, porque eu tenho regras também que eu sigo do Banco Central. Eu não posso.
As regras, muitas vezes as pessoas não estão dentro da regra e aí elas malham a desenvolve. Mas aí você tem que separar um pouco. Tem regras. Eu queria agradecer o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Dr. Jorge Lima, que gentilmente veio debater conosco no Bastidor CBN deste sábado, e que a gente possa contar com a sua cultura e o seu conhecimento e as suas novidades num futuro breve. Olha, eu tenho o maior prazer, primeiro que eu tenho um carinho imenso por essa cidade, incrível, né? Ribeirão, ela tem das 10 empresas que eu fui presidente, 9 eu tinha negócios aqui. Olha. Então eu tenho um carinho muito grande por Ribeirão, admiro demais, tem grandes amigos aqui. Então eu estou à sua disposição a qualquer momento, a qualquer hora, do ouvinte também que quiser me procurar. A gente é super aberto a isso, entendeu? Nós somos muito de contato com as pessoas. Se tiver alguma reclamação, alguma sugestão de melhoria, eu falo que melhoria sempre eu estou aberto, né? Então é um prazer imenso estar com você. Te agradeço muito essa oportunidade e fica meu abraço para a população de Ribeirão Preto. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem, 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.